Vamos fazer o nosso resumo habitual. Em primeiro lugar, vamos decorar os 10 mandamentos e vamos dizer os mandamentos que nós já sabemos de cor. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens de semelhança. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento hoje é: lembra o dia de sábado para o santificar. Então, 4 mandamentos, já o sabemos de cor. Estes mandamentos, estamos quase a chegar à metade. Já dá para 40% de aproveitamento em relação à matéria dos 10 mandamentos. Em segundo lugar, fazemos sempre questão de dizer isto. Qual é o resumo que o Senhor Jesus faz dos 10 mandamentos? O Senhor Jesus, em vários evangelhos, por exemplo, Mateus 22, 37, Jesus faz um resumo dos 10 mandamentos em 2 coisas. Resumindo o princípio da primeira placa da lei e o princípio da segunda placa da lei. A primeira placa da lei são os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento transcendente com Deus. A segunda placa da lei, que começa para a semana, são os 6 últimos mandamentos, tem a ver com o nosso relacionamento horizontalmente uns com os outros. Não é? Então qual é o resumo que o Senhor Jesus faz dos 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus com todas as forças, todo o teu entendimento, todo o coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito importante este resumo do Senhor Jesus. Nós temos de amar Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é possível cumprir os 10 mandamentos se não cumprirmos o resumo. Em terceiro lugar, temos sempre dito isto. Nós temos a lei como um sinal de liberdade. Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei, mas Deus deu a lei àqueles que atravessaram o mar vermelho. E sabemos que por causa disso a obediência não é uma atitude que nós tomamos para que alguém acredite em nós, neste caso Deus, mas a obediência é uma atitude que nós tomamos porque alguém nos ama, Deus. Logo, a obediência não é uma coisa que nós realizamos, a obediência é uma resposta. Quando nós cumprimos os mandamentos, nós não estamos a realizar coisa nenhuma. Estamos apenas a responder àquilo que Deus realizou para nós. Este é o chão que nós pisamos quando entramos nos 10 mandamentos. Nós cumprimos os mandamentos em amor porque Cristo nos libertou. Nós não cumprimos os mandamentos para que Cristo nos liberte ou que nos ame. Isto é sempre essencial ser dito. Ninguém sairá desta série de sermões a dizer: agora eu sei que Deus me ama porque eu consigo cumprir melhor os 10 mandamentos. Não. Nós cumprimos os 10 mandamentos porque Cristo nos ama, porque Cristo já nos libertou. Isto faz toda a diferença. Isto é aquilo que distingue um legalista de alguém, como os Salmos dizem continuamente, alguém que tem prazer na lei do Senhor. Um legalista é alguém que cumpre a lei para provar a Deus que Deus pode confiar nele. Mas alguém que tem na lei o seu prazer é alguém que cumpre a lei porque sabe que o Senhor já o libertou. E é este segundo exemplo que nós seguimos. Nós cumprimos a lei não porque a nossa salvação depende de cumprir a lei. A nossa salvação não depende de cumprir a lei. Sabem quem é que cumpriu a lei de um modo que permitiu que a nossa salvação existisse? O Senhor Jesus é que cumpriu a lei de uma maneira que permite que a nossa salvação seja possível. Portanto, nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós cumprimos a lei porque fomos salvos. E por isso vamos novamente ao nosso quarto mandamento. Vamos lê-lo todo agora. Podemos lê-lo todo. Os irmãos, se tiverem a tradução de João Ferreira de Almeida, mesmo que seja um pouco diferente, não faz mal, vamos lê-la. Versículo 8 até ao versículo 11, novamente. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Leiam comigo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o dia do sábado e o santificou. Tal como nós já falámos nos mandamentos anteriores, há aqui um aspecto de... há uma proibição. O mandamento começa com um não. Aliás, já vamos ver a rigor que não começa com um não, mas há um não central. E depois há uma explicação da proibição. À semelhança do que houve já em mandamentos anteriores. A explicação hoje é, por exemplo, maior do que a explicação do terceiro mandamento. Ora, eu quero organizar os nossos pensamentos esta manhã, quero organizar a entrega da palavra do Senhor para vós de 4 modos, em 4 momentos.
No primeiro momento, quero falar-vos de uma espécie de mandamento oculto dentro do quarto mandamento. Uma espécie de mandamento oculto que está dentro do quarto mandamento. No segundo momento, quero falar-vos de como o dia do Senhor passou do sábado para o domingo. No terceiro momento, quero falar-vos do sentido central do dia do Senhor para nós hoje, que somos cristãos. E num quarto momento, quero falar de um episódio da vida de Jesus que permite fazer um teste para nós. Um episódio da vida de Jesus, uma conversa que Jesus vai ter com os fariseus e que serve de teste para saber se nós estamos a seguir o dia do Senhor da maneira como é suposto. Então, estes 4 momentos. Vamos ao primeiro. O quarto mandamento começa como? Qual é a primeira palavra que temos aí? De facto, não começa com um não. Começa com um lembra-te. Lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. De certa maneira, o primeiro mandamento dentro do quarto mandamento, ainda antes de separarmos um dia da semana, é separarmos espaço na nossa memória para o valor do descanso. Esta é uma das coisas que eu quero investir algum do meu tempo hoje a falar convosco, queridos irmãos, queridos amigos. Nós temos de separar espaço na nossa memória para o valor do descanso. É como se houvesse 2 mandamentos num só. A primeira coisa que o quarto mandamento nos pede, a rigor, não é o descanso. É que nós lembremos alguma coisa. Ou então podemos dizer que a primeira tarefa em descansar é perceber a santidade do descanso. A primeira tarefa em descansar é perceber a santidade do descanso. É perceber que o descanso é uma coisa excelente. E corrijam-me se eu estiver errado. Não nos parece mal, pois não? Quando nós ouvimos a palavra o descanso é uma coisa excelente, no geral, provavelmente nós sentimos bem. Sim, eu acredito nisso. O descanso é uma coisa excelente. Mas o que é que isto significa na prática? Como é que eu sei que eu estou a entender que o descanso, além de excelente, a sua excelência tem a ver com a sua santidade? E é aqui que eu gostaria que nós pudéssemos progredir um bocadinho hoje. O que nos pode parecer uma coisa ótima, descansar, é hoje, na minha opinião, uma das nossas grandes dificuldades. Porque vivemos numa época que já não espera pela Bíblia para começar a pensar. Ou seja, a nossa tendência hoje é nós adquirirmos os nossos conceitos independentemente do modo como a Bíblia os enquadra. A nossa tendência natural é nós fazermos as nossas opiniões e depois, às vezes, espera aí, o que é que a Bíblia diz? Nossa tendência natural, na sociedade onde nós vivemos, uma sociedade secularizada, onde a religião tende a perder importância, é que nós não estejamos à espera da religião para formarmos as nossas opiniões. Que nós não estejamos à espera da nossa fé para formar as nossas opiniões. Logo, isso acontece também com o descanso. A nossa tendência natural hoje é pensar no descanso como a sociedade pensa no descanso. E não necessariamente pensar no descanso como a Bíblia pensa no descanso. Nesse sentido, e como boa parte das coisas, o descanso secularizou-se. Os nossos conceitos hoje de descanso são seculares, não são da fé, não são religiosos. E na sua secularização, o descanso deixou de ser algo espiritual para se tornar principalmente uma coisa da ordem material. O descanso deixou de ser uma coisa que é entendida espiritualmente para ser entendida, na sua maioria, como uma coisa material. E eu estou a resumir muito, mas a maior parte das vezes o nosso conceito, o conceito da sociedade sobre o descanso é que o descanso é uma paragem física. Estou a simplificar, mas no geral a nossa ideia é que o descanso é uma paragem física. Mas na Bíblia, como nós nos vamos apercebendo, o descanso é muito mais do que uma paragem física. E reparem, um dos assuntos fascinantes que eu gostava de desenvolver, não temos como, e hoje é daqueles domingos onde havia tanta coisa interessante que poderíamos desenvolver. Na quinta-feira, se tivermos oportunidade, vamos fazer isso na nossa reunião. Mas é, por exemplo, nós pensarmos na questão do lazer. E eu hoje não tenho como me dedicar à questão do lazer. Mas hoje, em boa parte, quero apenas dar um voo rápido, rasante neste assunto. Em boa parte, uma das maiores dificuldades, e estou a falar por mim, é que eu fui educado a confundir lazer com descanso. E são coisas diferentes. Eu dou um exemplo um bocado patético, mas é um exemplo meu. Eu fui educado a pensar, sempre que eu tenho tempo livre, eu vou ter um tempo de lazer. E geralmente o tempo de lazer para a minha geração é fazer o quê? É algum tipo de atividades que eu gosto de fazer e que quando estou a trabalhar não posso. Por exemplo, eu habituei-me a usar o tempo de descanso fazendo o quê? Coisas que nós fazemos com o tempo de descanso a minha geração. O que é que fazia com o tempo onde não tinha de estar a trabalhar? Por exemplo, poderia fazer uma coisa em casa que era ver televisão. Por exemplo, a minha tendência natural
fui educado com demasiada televisão, é eu usar o meu tempo de lazer para ver filmes. Gosto muito de ver filmes. Logo, para boa parte de nós habituamos a dar o tempo de descanso ao lazer, o que são coisas diferentes. Ironicamente, às vezes, dependendo do filme que nós vemos, até saímos mais cansados, não é? Às vezes saímos mais cansados dos filmes que vemos. Ora, este assunto, que eu acho que é um assunto fascinante, o modo como o descanso se tornou em lazer, mas não é o centro hoje da nossa reflexão. Mas eu gostaria que o Espírito do Senhor pudesse trazer estas coisas para nós e nós podermos meditar acerca dela. Ora, na Bíblia, o que é o descanso? O descanso é fundamental na Bíblia, não porque ele nos para fisicamente, mas o descanso é fundamental na Bíblia porque ele serve para a nossa construção espiritual. Fundamentalmente na Bíblia, o descanso não é parar fisicamente. Fundamentalmente na Bíblia, o descanso é a nossa própria construção espiritual. Logo, o descanso não é apenas uma coisa negativa, eu não trabalho, também é não trabalhar, mas na Bíblia o descanso é mais do que uma coisa que eu não vou fazer. Na Bíblia o descanso é eu construir-me espiritualmente. É por isso que na Bíblia o descanso é uma categoria, é um princípio moral. É verdade que os judeus observavam o descanso da maneira como os outros povos não observavam. Mas é verdade que nós nos apercebemos que o descanso, enquanto princípio, não começou aqui. Mas o descanso começou logo na criação. Nesse sentido, o descanso é um imperativo para todos os seres humanos. O descanso é uma obrigação que deve aplicar-se a qualquer homem e a qualquer mulher, independentemente da sua cultura. Na Bíblia o descanso é um valor fundamental porque tem a ver com a nossa plenitude. Nós somos pessoas mais completas quando descansamos. A Bíblia parte deste princípio. Agora, repare, vamos aplicar isto ao contrário. Quando nós não descansamos como deve ser, é como se eu fosse menos homem. Quando eu não descanso como deve ser, no caso das senhoras, é como se fossem menos mulheres. E é por isso, permitam-me, não é uma analogia muito brilhante, mas é por isso que, geralmente, quando nós não andamos a descansar bem, nós, de facto, parecemos o quê? Mortos-vivos. Zombies, não é? As pessoas, epá, tu não andas a dormir bem. Não é? E nós agora temos uma boa percentagem de pessoas destas na igreja por boas razões. Não é porque andem a quebrar o mandamento, mas que têm filhos, não é? Que não os deixam dormir. Não é? E então chegam cá e nós, com esses que chegam com ares de zombies, nós conseguimos ter solidariedade. Não é? Porque eles não foram para os copos ontem à noite, não é? Eles bem queriam dormir e muitas vezes não conseguem. Não sei se alguém em particular, alguma família esta noite teve uma noite mais difícil. Sim, Joel? Foi difícil esta noite ou foi tranquilo? Impecável, não é? O Filipe e a Rita é que têm sido mais desafiados. Onde é que eles estão? Como é que foi? Foi mais ou menos. Só acordou 2 vezes? Só 2. Foi só 2. Ok. Miguel? Dificílima. Pronto. Agora reparem, sempre que estes queridos irmãos chegam com um ar mais debilitado, nós com eles temos uma especial fraternidade, porque de facto eles não andam a descansar porque eles não conseguem. Agora reparem, quando Deus criou o descanso, tem a ver com a nossa construção espiritual, e quando nós não descansamos bem, é como se nós nos tornássemos pessoas mais incompletas. Quando nós não descansamos bem, tornamos pessoas mais incompletas. Ora, no geral, isto continua a soar bem aos nossos ouvidos, não continua? No geral, ainda continua a soar bem aos nossos ouvidos. Afinal, quem é que não quer descansar? Acontece que a questão não é tanto nós não querermos descansar. Eu acho que a maior parte do... Deixem-me dizer isto. Para uma parte de nós, talvez haja pessoas que de facto têm um problema ao nível de não quererem descansar. Mas permitam-me generalizar. Não será a maioria de nós. A maioria de nós não são pessoas que não querem descansar. Haverá este problema, mas não é o da nossa maioria. A dificuldade não é tanto que nós não queiramos descansar. A nossa maior dificuldade é descansar numa perspectiva de santidade, como a Bíblia diz. Essa é a nossa maior dificuldade. Nomeadamente porque, como já falámos, o descanso secularizou-se e autonomizou-se da sua leitura bíblica. Ou seja, em grande parte, nós hoje queremos descansar independentemente do facto do descanso ser uma coisa santa. Este ponto é importante. Em boa parte, nós hoje queremos descansar independentemente do facto do descanso ser santo. As pessoas querem manusear esta invenção de Deus, que o descanso é, sem querer ouvir as instruções que o inventor deu para ela. E esse é o nosso problema. Não é que nós... eu não quero descansar, isso não me interessa. Não.
O nosso problema é que nós queremos descansar, mas não queremos reconhecer a patente ao inventor e não queremos usar a invenção de acordo com o inventor. As pessoas passam a querer um descanso como um fim em si mesmo. A pergunta número 17 do nosso catecismo pergunta assim: o que é idolatria? Já falámos disso antes. O que é idolatria? Idolatria é crer nas coisas criadas em vez do Criador. E o nosso problema com o descanso é precisamente esse. Nós queremos descansar, mas não queremos descansar de uma maneira em que o descanso nos leva para o Criador. Não, nós queremos descansar na maneira em que o descanso nos faz descansar. Nesse sentido, cortamos o cordão da criação de Deus, o descanso, em relação ao seu Criador. E esse e permitam-me dizer, mesmo tendo em conta que a esmagadora maioria de nós cresceu na igreja aqui, esse é um problema que nos bate à porta a nós que somos crentes. Não é pelo facto de nós termos crescido na igreja que nós temos uma leitura cristã do descanso. E aí deixem-me dizer, se me perguntassem, tua igreja? Não, eu acho, falando por mim, não, no geral as pessoas não têm uma leitura cristã do descanso. As pessoas têm uma leitura pagã do descanso, que depois negociam com a sua religião. E por isso é que eu acho que este é um assunto forte para nós. O resultado, quando nós tratamos o descanso, quando nós idolatramos o descanso, independentemente do Criador, é que nós passamos a viver para descansar. Nós passamos a viver para descansar. E descontextualizamos a invenção de Deus, o descanso, do quadro a que ele pertence. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que funciona ao contrário. Sabem porquê que o descanso é preciso? Porque nós devemos viver para descansar na Bíblia. O que é que os irmãos leram na Bíblia? Quantos dias trabalharás? 6. E o descanso é importante porque nos faz voltar aonde? Ao trabalho. Então na Bíblia, digam-me que é para ver se eu não estou a perceber mal. Na Bíblia, o descanso serve o trabalho ou o trabalho serve o descanso? Não é muito difícil, é fazer contas. Quantos dias para descansar? Quantos dias para trabalhar? 6. Na Bíblia, o descanso é importante porque serve o trabalho. Nós não vivemos para descansar, nós vivemos para trabalhar. E o descanso é percebido assim. Agora repare, outro assunto fascinante. Não temos tempo. Nós hoje, em boa parte, vivemos trabalhando à espera do quê? De nos reformar. E essa é uma das nossas dificuldades. Deixem-me dizer, confessando um bocado. Quando há algum aspecto mais difícil na vida do pastorado, uma coisa que eu penso logo é: quando é que eu me reformo? E eu ainda agora comecei. Portanto, eu sinto essa tentação igualmente. E deixem-me dizer, em nova generalização, mas em culturas mais do sul da Europa, no contexto latino, a tendência é esta. É nós queremos trabalhar rápido para rapidamente deixarmos de trabalhar. Mas deixem-me dizer, queridos irmãos, com todo o valor do descanso e da reforma. Na Bíblia, o descanso existe em função do trabalho. Não é o trabalho que existe em função do descanso. Por isso é que há muitas coisas que nós, sem nos apercebermos, acabamos por receber, que são perspectivas pagãs, quer do descanso, quer do trabalho. O céu não é uma inatel para sempre. O que é que nós vamos fazer no céu? De facto, vamos descansar das nossas obras. A Bíblia diz. Mas o que é que nós vamos fazer no céu? Vamos fazer alguma coisa ou não vamos? O céu vai ser o quê? Vamos louvar. Louvar é um trabalho. Louvar é um labor. Logo, quando nós vamos para o paraíso, não vamos para férias para sempre. Nós vamos ter o melhor trabalho possível, que é louvarmos a Deus. Logo, os cristãos, quando olham para a Bíblia, percebem que a Bíblia não coloca o trabalho para servir o descanso, mas coloca o descanso para servir o trabalho. Não precisam de abrir, mas rapidamente. Olhem como o apóstolo Paulo explica isto, tão preto no branco. Segundo aos Tessalonicenses 3, 10 a 12. Diz assim, não precisam de abrir. Quando aí estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vocês andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Isto é a Bíblia. Há uma dignidade do trabalho que é parte do plano de Deus. Outra coisa fascinante que não dava para nos metermos lá.
Os irmãos sabem aquela frase que estava no campo de concentração de Auschwitz? É Auschwitz, não é? Tem aquela frase em alemão, Arbeit macht frei, que é o trabalho liberta. Sabem que a geração depois da Segunda Guerra Mundial, por causa desta frase, hoje em dia tem a ideia de que o trabalho liberta é humor negro nazi. Porque de facto era o pior humor negro nazi. Mas deixem-me dizer, o trabalho liberta no sentido em que dá dignidade. A pessoa feita à imagem de Deus faz o que Ele fez. Ele criou 6 dias, descansou 1. Eu crio e descanso. E isto tem a ver com a minha dignidade. Há tantas coisas que podíamos estar a falar hoje e que eu não me quero desviar do assunto central. Mas, querido irmão, quando eu não trabalho, há uma dignidade que eu não sei acerca de mim. Quando eu não trabalho, há uma dignidade que eu não experimento. Quando eu não trabalho, há uma coisa para o qual Deus me criou que eu não tenho experiência. Esta é a importância do trabalho. E por isso é que o descanso serve para servir o trabalhar. O trabalho e não o trabalho para servir o descanso. Melanchthon, um dos reformadores, dizia que a preguiça é a banheira do diabo. Eu não vou falar mais sobre a preguiça, aqui há um ano e tal, foram 6 sermões sobre a preguiça. A preguiça é a banheira do diabo. É imperativo, neste processo de falar no descanso, nós percebemos a importância do trabalho. Além disso, o que é que o sábado significava para os judeus? Eu vou correr um bocadinho. O Lembra também esclarecia que o sábado não era nada de novo, como nós sabemos, porque o princípio do sábado está na criação. E como nós vimos no capítulo 16 do Êxodo, quando passámos por aí, quando vimos a questão do maná. Os irmãos recordam-se há umas semanas que era suposto apanharem 6 dias, mas ao 6º dia apanharem uma quantidade a dobrar de maná. Lembram-se disso? Falámos sobre isso. Ora, o sábado foi estabelecido na criação e confirmado formalmente nos 10 mandamentos. Currid, que é um teólogo, professor no Reformed Theological Seminary, onde está o nosso irmão Tiago Oliveira, ele resume em 5 pontos. Eu vou resumir rápido, em 5 pontos, o que é que o sábado significava para os judeus. E reparem uma coisa, os judeus observavam o sábado de uma maneira que nenhum outro povo observava o sábado. Isso fazia deles logo pessoas diferentes. Até porque a maior parte daqueles povos não organizava o tempo contando os dias, mas olhando para os ciclos, para as atmosferas, desculpem, deixem-me ler, para não errar aqui. Para o movimento dos corpos celestes. Era assim. As pessoas olhavam para os ciclos da lua, do sol, e a partir daí contavam o tempo. Os judeus faziam uma coisa diferente. Contavam os dias. Isto era diferente. Agora, 5 princípios do sábado para os judeus. Servia para refletir o padrão da criação e assim comemorar o trabalho criativo de Deus. Para os criativos, quem não descansa não cria como deve ser. O sábado servia para isto. Segundo ponto, servia para celebrar a redenção de Israel no Egito. Nós vemos isso em Deuteronômio 5, 12 a 15. O sábado servia para aquele povo se lembrar, espera aí, nós estivemos presos, mas agora estamos livres. Terceiro ponto, o sábado providenciava um dia de descanso e recuperação para todas as criaturas de Deus. Toda a gente tem de descansar. Quarto ponto, o sábado apresentava um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Ao separarem um dia, os judeus assinalavam que tinham sido separados por Deus, tinham sido santificados por Deus. Quinto ponto, o sábado permitia um dia de convocação santa para o louvor e para a instrução na lei. Este era um pouco aquilo que o sábado significava para os judeus. Mas vamos avançar para a segunda questão, que é como é que acontece o processo. Atenção, eu estou a correr há muitos assuntos. Os irmãos têm dúvida sobre isso, tomem nota, podemos depois conversar sobre eles. Há muitos assuntos que eu estou a sobrevoar muito rapidamente, porque este assunto é vasto. Agora, num segundo momento, como é que acontece a passagem do descanso, do dia do descanso ter passado para os cristãos, do sábado judaico para o domingo cristão? E nós, de facto, não somos adventistas do 7º dia. Os adventistas do 7º dia defendem que o sábado é o dia do Senhor. Ora, nós acreditamos no domingo enquanto dia do Senhor, porque a tradição sempre fez assim, e principalmente porque a Escritura assim o diz. Não é só pela tradição. De facto, a tradição sempre honrou este princípio, que os cristãos se passaram a reunir ao domingo, em vez do sábado. Mas a Bíblia diz. Vejamos brevemente. Bem, pais da Igreja, Agostinho e Atanásio, sublinhavam a passagem do sábado para o domingo, tendo em conta que tinha sido no domingo que o Senhor Jesus ressuscitou e que 2 vezes ele aparece a domingos aos discípulos. Mas a própria Bíblia fala-nos nisso. 2 exemplos possíveis, não precisam de abrir. Atos 27 fala-nos no primeiro do dia da semana ser aquele dia que continha pregação e partir do pão.
Portanto, na Bíblia já está, o primeiro dia da semana, domingo, é o dia em que a comunidade cristã se está a juntar para partir o pão, ceia do Senhor, e para a pregação da palavra. E, por exemplo, 1 Coríntios 16:2, quando o apóstolo Paulo lembra-se, dá instruções para a coleta para os crentes de Jerusalém, o que é que ele diz? No primeiro dia da semana, porque era o primeiro dia da semana que os cristãos se reuniam. A igreja primitiva ganha na observância do domingo o seu emblema. E deixem-me dizer, e eu não estou já a estabelecer ligações para a nossa prática, há 2000 anos, os cristãos tinham como um emblema, uma medalha, não trabalharem ao domingo. Isso era uma coisa que eles tinham orgulho. Nós não trabalhamos ao domingo. Nós descansamos no domingo. O domingo é o dia do Senhor. Isto era um orgulho para os cristãos. Inácio, que viveu no tempo do apóstolo João, apelava a todos os cristãos que observassem o dia do Senhor. Foi assim que a igreja começou, a igreja primitiva. Se historicamente é um facto consumado, que o sábado passou para o domingo, vamos entendê-lo em termos teológicos, porque há aqui um entendimento teológico para o qual eu não tinha ideia até estudar para este mandamento. Puritano Thomas Watson, eu ando a lê-lo bastante. Ele é-nos útil nesta explicação. E sigam, por favor, e agora vamos tendo atenção aqui na página 3 do nosso boletim. Eu não vou ler nenhuma das partes, mas Thomas Watson já está aí mencionado. Mas aqui há alguns aspectos que é importante nós compreendamos teologicamente a passagem do sábado para o domingo. Já percebemos que historicamente é um facto, mas vamos entender teologicamente. Thomas Watson diz assim: se a observância do sábado tinha a ver com a criação, a observância do domingo tem a ver com tem a ver com o quê? Se o sábado tem a ver com a criação, o domingo tem a ver com o quê? Com a ressurreição e, neste caso, com a redenção. Então, reparem o princípio. Ao observarmos o domingo, nós não celebramos apenas que o mundo foi criado. Quando nós observamos o domingo como o dia do Senhor, observamos que o mundo, tendo sido criado, está a ser recriado pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Este é um dos significados espirituais doces que o domingo tem para nós. Não é só o facto de Deus ter criado, é o facto de Deus estar a recriar através do Senhor Jesus Cristo, através da sua ressurreição. Watson diz assim: grande é o trabalho da criação, mas maior ainda é o trabalho da redenção. Grande poder foi visto em termos sido criados do nada, mas maior poder ainda em sermos ajudados quando éramos piores que nada. O custo é maior para sermos redimidos do que para sermos criados. Na criação, gosto especialmente desta parte, tomem nota. Na criação, Deus deu-nos a nós. Na criação, Deus deu-nos a nós. Na redenção, Deus dá-se a nós. Na criação, Deus deu-nos a nós. Disse, cria-nos, não é? Olha, aí está, criei-te. Bom dia. Mas na redenção, Deus dá-se a nós. Pela criação tínhamos direito ao paraíso na terra de Adão. Pela redenção temos direito aos novos céus e à nova terra de Cristo. O domingo assinala a salvação de Cristo como o sábado não consegue. Sabem, isto é novo para mim, eu nunca tinha percebido bem isto. O domingo assinala a salvação de Cristo como o sábado não consegue. Porque o domingo diz, sim, Deus criou, mas ainda mais valioso, pago com o preço do sangue do Senhor Jesus, Deus está a redimir a sua criação. E o domingo afirma isto de uma maneira que o sábado não afirma. Reparem, aliás, alguns já viajaram a Israel e depararam-se quase com uma... eu lembro de ouvir o Eduardo e o Pedro a falarem-nos disso, não é? com uma formalidade, não quero usar a palavra, mas até fanática em relação ao sábado, não é? As coisas que não se fazem ao sábado. Mas repare, o judeu está a celebrar no sábado coisas que nós também celebramos, mas ele não está a celebrar o facto do Senhor Jesus ter sido morto e ter ressuscitado pelas nossas vidas. E o domingo está a celebrar isso. Agora repare, ainda há a terceira questão. O que é que isto significa acerca do sentido central? O sentido central do sábado, e neste caso, a partir de agora, vou passar a falar de domingo, uma vez que já falámos na transposição do sábado para o domingo. O que é que quer dizer isto acerca do dia do descanso, o domingo, para nós que somos cristãos hoje? Como é que nós nos devemos relacionar com o dia do Senhor, nós cristãos hoje? O comentário bíblico Vida Nova, e tem aí podem ler agora nos vossos boletins, diz assim: o sábado era o sinal do relacionamento da aliança que teve início no Sinai. Nessa condição,
funcionava de forma parecida como com o sinal da circuncisão na aliança exterior. Todo aquele que deixasse de observar o sábado revelava pouco caso com o relacionamento especial estabelecido entre Deus e Israel. Agora reparem, como consequência da nova aliança inaugurada por Cristo, o dia do descanso, sábado, foi substituído pelo dia do Senhor domingo. À semelhança da circuncisão, a observância estrita do sábado já não é obrigatória para os cristãos. Nós não observamos o domingo como os judeus observavam o sábado. Mas agora vamos falar um bocado sobre isto. Porque não observando nós da mesma maneira, não é líquido que o estamos a fazer da maneira certa. Não observando nós o domingo da mesma maneira que os judeus observam o sábado, posso-vos garantir que não o estamos a fazer da maneira certa. E eu não tenho de explicar isto. Por exemplo, quando falo com o meu cunhado, o Tiago Oliveira, ele já tomou algumas decisões acerca do domingo que eu não tomei. Ainda não estudei o assunto bem. Mas ele já tomou algumas decisões de coisas que não faz ao domingo que eu não tomei. E eu quero ser sincero convosco. Porque há coisas sobre as quais eu tenho certeza e há outras que não tenho certeza. E há muitas discussões entre cristãos acerca de o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. O que eu quero partilhar hoje convosco são coisas nas quais eu tenho certeza. E que gostaria que pudessem ser uma certeza para nós. Precisamente não para nós termos um código, mas para nós termos um coração. E aqui permita uma acusação, que eu sei que ela é forte. Nós não temos o coração. E também não temos o código. É que podia dar-se o caso desta ser uma igreja ao contrário. Ser muito legalista. E tinha o código e não tinha o coração. E eu tinha de pregar, temos de ter coração. Mas permitam-me, nós nem uma coisa nem outra. Não temos nem o código, porque não temos regras, e não temos o coração. E é com base nisto que eu gostaria de partilhar algumas certezas que são minhas convosco. Distinguir. Como é que nós distinguimos o domingo cristão do sábado judaico? O descanso ao qual nós somos chamados já não é feito em expectativa pelo Messias. Descanso como os judeus continuam a fazer. O descanso dos judeus hoje continua a ser em expectativa do Messias. O nosso não. Porquê? Porque o nosso descanso celebra o facto de Jesus já ter vindo. Jesus já veio e com Jesus veio o dono do sábado. Os judeus não têm esta esperança. O que isto quer dizer é que ao vir Jesus veio o dono, veio o proprietário do sábado. Logo, os cristãos descansam a partir do facto de Jesus já ter vindo. O nosso ponto de partida para o dia do Senhor é Jesus já veio. Os cristãos descansam a partir do facto de Jesus ser o descanso derradeiro. Isto é muito importante. Nós descansamos no dia do Senhor porque Jesus é o nosso descanso. Os cristãos já não descansam esperando um descanso maior. Os cristãos descansam porque já descansam em Jesus. Sei que a palavra está a ser repetida muitas vezes. Os cristãos descansam no dia do Senhor porque já descansam no Senhor Jesus. Por isso, nós não vivemos para o sábado, não vivemos para o dia do Senhor, não vivemos para o domingo, mas temos o dia do Senhor a partir da nova vida que já nos foi dada. Hoje os cristãos são chamados a descansar, celebrando a vinda do Senhor. O dia do Senhor não é abolido porque o Senhor já veio. O dia do Senhor não é abolido porque o Senhor já veio. Antes, a vinda do Senhor é o que preenche o dia do Senhor. Em suma, a substância fundamental do domingo passa a ser o nosso sentido de gratidão, o nosso sentido de quê? O nosso sentido de Jesus já veio, o que é que nós queremos fazer? O que é que nós queremos fazer? Jesus já veio. Jesus já veio. O que é que nós queremos fazer? Louvar. Esta é a minha expressão louvar, ok? Então não faz assim, é louvar. Porque Jesus já veio, nós dizemos, já não precisamos do dia do Senhor. Não, porque Jesus já veio, nós pegamos no dia do Senhor e dizemos assim, vamos enchê-lo de louvor. Vamos enchê-lo de louvor, o Senhor já veio. Do mesmo modo como nós somos chamados a obedecer à lei porque já somos livres, nós somos chamados a descansar no dia do Senhor porque o Senhor já é o nosso descanso. É a mesma lógica. Jesus não veio e disse, olha pessoal, esqueçam os 10 mandamentos. Não, Jesus diz, eu vim cumprir. Da mesma maneira, o dia do Senhor segue a mesma lógica. Jesus já veio, olha, agora esquece o dia do Senhor. Não. Jesus já veio, eu vou encher o meu dia do Senhor com louvor pelo facto de Ele já ter vindo. Logo, a lei é vivida em liberdade e o fundamento da lei é louvor. Por isso é que nós podemos ir falar acerca do dia do Senhor. Sim. Vamos falar com legalismo? Não. O que é que nós costumamos sempre dizer? A lei é sinal de liberdade.
Nós temos liberdade para encher o dia do Senhor de gratidão pelo facto do Senhor ter vindo. Ora, é bom nós testarmos, porque muitos de nós, de certeza, estamos a pensar, mas espera aí, aqueles episódios, vamos aí a um desses episódios, para saber se nós estamos no sítio certo para celebrar o dia do Senhor como deve ser. Quem é que se lembra de algum episódio sobre Jesus e o sábado? Há uns quantos. Vamos a Marcos 2. Marcos 2, gostava de ler. Temos de aí pôr o pé no acelerador. Marcos 2, no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3, o sábado é um grande assunto de discussão. Eu vou ler rapidamente, ok? Mas gostaria que colocassem os vossos olhos em Marcos 2. Eu vou ler rapidamente o versículo 23 ao versículo 28 para saber se nós estamos a fazer o teste. Este é o último momento e eu gostaria que este episódio servisse de teste. Será que eu estou a observar bem o dia do Senhor, tendo em conta a discussão que o Senhor Jesus teve com os fariseus? Então diz assim a palavra. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Lembram-se daquilo que falámos? Quem é o dono do sábado? O Senhor Jesus. É o proprietário. Chegou o proprietário. Chegou o proprietário. E o proprietário está a dizer: nós não somos criados para o sábado, mas o sábado foi criado para nós. Ok. Não temos como agora pregar um segundo sermão só sobre este texto, mas há algumas coisas que eu gostaria de explicar que me parecem evidentes a partir da palavra aberta de que o Senhor Jesus estava aqui a fazer. Jesus não revoga o princípio do sábado, o princípio do dia do Senhor, do descanso. Mas o que Jesus está a fazer é uma coisa diferente. Mais do que acrescentar detalhes às regras da obediência, fariseus especialistas nisto, não é? Muitos detalhes. Cristo simplifica o próprio princípio da obediência. Uma das coisas que Jesus está a fazer não é dizer: olha, esqueça o dia do Senhor. Não. O que Jesus está a dizer: olha, vocês estão a complicar. E eu preciso simplificar. Isto é uma das coisas que Jesus está a fazer. Cristo simplifica o princípio da própria obediência. O sábado deve servir o homem e não o homem a servir o sábado. É o que Jesus diz. Porque o sentido último do sábado sustenta-se no valor espiritual que ele tem, não na mecânica dele. Não tem a ver com o mecanismo, tem a ver com o valor espiritual. Aliás, começámos por falar no descanso enquanto algo que nos edifica espiritualmente. Por isso os fariseus estavam a leste. Porque eles pegavam num dia que os devia edificar espiritualmente e eles desedificavam-se espiritualmente com todas as suas regras. Então o que Jesus está a dizer: olha, isto não é acerca de parar de fazer coisas. Isto é acerca de nós nos construirmos mais próximos do Deus do sábado. Ora, Cristo não está interessado em tornar o coração dos fariseus mais flexível. Cristo está interessado em que eles tenham um novo coração. O coração deles não serve. Cristo não diz, pessoal, simplifiquem, não sejam tão radicais. Jesus nunca diz isto. Aliás, os irmãos já me ouviram dizer isto. O que Jesus diz é que eles não são radicais o suficiente, porque eles não percebem o princípio. Reparem, o que é que Jesus está a dizer mais? Cristo está interessado em dar um coração novo aos fariseus. Isto significa que as noções religiosas mais elementares do fariseu, fossem elas de justiça, de santidade ou de zelo, estas noções fundamentais têm de ser reavaliadas. É preciso outra perspectiva que depende não do tipo de cumpridores da lei impecáveis que os fariseus eram. Não é isso que eles precisam. Eles não podem avaliar a lei partindo do princípio de eu sou mesmo um grande cumpridor da lei. O que eles precisam é de cumprir a lei partindo do princípio do coração de um legislador. Reparem, enquanto os fariseus acharem que a lei é acerca deles, eles vão especializar-se em regras e regrinhas para exibirem o seu currículo. O mesmo acontece connosco. Quando nós achamos que aquilo que Deus nos manda fazer é acerca de nós, a nossa tendência é rapidamente começarmos a especializar-nos num tipo de profissionalismo religioso. Eu ainda sou mais radical, eu ainda sou melhor, eu ainda faço mais, eu ainda... Não é? E então eu começo a achar que o princípio do descanso é o bem que eu consigo descansar. E o Senhor Jesus diz: não, isto não tem a ver contigo. O Senhor Jesus diz: isto não tem a ver contigo. Isto tem a ver com Deus. E por isso, Jesus está a simplificar. Reparem uma coisa, e aqui rapidamente.
Estamos mesmo a correr. Olhem só para trás e para a frente no Evangelho de Marcos. Os irmãos sabem que é o Evangelho que eu amo especialmente. Mas olhem só para trás e para a frente no Evangelho de Marcos. O que é que está a acontecer? Jesus está sempre a entrar em choque com os fariseus. E o que é que Jesus dá às perguntas dos fariseus? Sabem o que é que Jesus dá às perguntas dos fariseus? Jesus dá-se a si próprio às perguntas dos fariseus. E é isto que deixa os fariseus malucos. Porque os fariseus querem que Jesus responda na base da performance. Porque eles, na base da performance, acham-se imbatíveis. E o que Jesus diz é, olha, a resposta para os vossos problemas não é a vossa exibição. A resposta para os vossos problemas não é a vossa capacidade. A resposta para os vossos problemas não é aquilo que vocês conseguem fazer. A resposta para os vossos problemas sou eu. E por isso ele diz, chegou o dono do sábado. Sou eu. Jesus está a dizer, a resposta sou eu. O sábado estava à minha espera. Eu sou o dono. Ele é meu. Sou eu que o compro. Neste sentido, nós nunca celebramos o dia do Senhor como os judeus celebravam, porque o Senhor é o sábado último. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor Jesus é o nosso descanso. Sinto que, ao falar neste assunto, apenas levantámos pó. Não é? Porque agora há tantas perguntas de ordem prática que eu não estou a entrar, que eu não me sinto capaz de entrar e temos ainda de celebrar a ceia do Senhor esta manhã. Temos, com prazer. E eu sei que há muitas perguntas acerca disto. Quero terminar a partir de um pequeno resumo. Eu espero que a maneira como começámos a levantar o pó, porque só começámos a levantar o pó, pelo menos tenha sido com os instrumentos certos. Com o pano certo, com a atitude certa. Observar o dia do Senhor, o que é observar o dia do Senhor para nós? Repare, se Deus que é perfeito descansa, a lógica é que nós, quando descansamos, ficamos mais quê? É muito simples a lógica. Se Deus que é perfeito descansa, nós, quando descansamos, ficamos mais quê? Perfeitos, mais completos. Se Deus que é perfeito descansa, a lógica muito A, B, A, B é eu, quando descanso, fico mais parecido com Deus. Fico mais perfeito, fico mais completo, fico mais pleno. Logo, negativamente, se eu não descanso bem, estou a abdicar do tipo de perfeição que Deus tem para mim. Não preciso. Reparem, por isso é que não descansar bem é sempre uma arrogância. É uma autossuficiência. Quando nós não descansamos bem, mesmo que não seja essa a nossa intenção, nós estamos a ser arrogantes. Nós estamos a dizer, Deus precisa descansar, mas eu não. Por isso é que o descanso é uma coisa tão sagrada. E por isso é que a nossa tendência é dizer, não, eu aguento, eu não preciso descansar. Deus precisa, porque Deus é assim, débil, mas eu não preciso descansar. Se Deus que é perfeito descansa, nós aperfeiçoamos descansando. Observar o dia do Senhor é, nesse sentido, aspirar à perfeição. Quer pensar numa atitude certa para o dia do Senhor, aspire à sua própria perfeição. Não para se julgar superior aos outros, mas porque Deus é perfeito. E Ele que é santo, manda-nos ser santos. Santifique o dia dele. Aspire à perfeição. O que é que está em causa nesta observação do dia do Senhor? É um teste que eu chamar-lhe o teste da delícia. Como é que nós podemos ter a certeza se estamos a observar bem o dia do Senhor ou não? É o teste da delícia. Vou ler um texto rapidamente de Isaías 58, 13 a 14. Isaías é escrito está em que parte da Bíblia? No Velho Testamento. Jesus já tinha vindo? Então como é que o sábado era feito? Na altura era feito na expectativa. Mas reparem o princípio que Isaías percebia. Revelação divina. Não é? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Eu vou voltar a repetir, porque eu acho que estas palavras são tão boas para nós que eu vou voltar a repetir. Mesmo para elas espetarem fundo. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Magnífico. No final, o prémio de observar o sábado neste excerto de Isaías não é então vais ser melhor que os outros.
Não. Então tu vais te deliciar em Deus. Tu vais te deliciar em Deus. Tu vais ter uma delícia em Deus porque estás a descansar em Deus. O teste para nós sabermos se estamos a praticar bem o dia do Senhor é averiguar o nível de prazer que temos no dia do Senhor. Porque a lógica é esta. O nosso prazer no dia do Senhor traduz o nosso prazer no Senhor. A lógica muito resumidinha é: o nosso prazer no dia do Senhor traduz o nosso prazer no Senhor. Sabem, por isso é que nos faz falta, de facto, e uma palavra, sobretudo para aqueles que vêm de um contexto pentecostal. Por isso é que faz falta, de facto, um sopro pentecostal nesta igreja. Eu há pouco disse: quem é que acordou especialmente entusiasmado para vir à casa do Senhor? E ninguém acordou especialmente entusiasmado para vir à casa do Senhor. E eu não quero dar penitências a ninguém por isso, mas deixe-me dizer uma coisa. E não há domingo tão complicado na família Cavaco como, às vezes, como as manhãs de domingo. Não é? São aquelas mais testadas, os miúdos parece que nos dão mais desafios, não é? Concordam comigo, muitos casais, as piores discussões às vezes acontecem no carro a caminho da igreja, essa coisa toda. Todos nós sabemos isso. Mas deixe-me dizer, a partir do momento em que a nossa alegria aumenta no Senhor, pode crer no que eu lhe vou dizer. A sua alegria pelo dia do Senhor vai aumentar também. E vai sentir o peso de não santificar o dia do Senhor. Porque com consciência ou ausência dela, o que está a dizer quando não santifica o dia do Senhor é que não tem prazer em Deus. Termino citando 3 princípios que Calvino dá. Calvino dizia: de facto, nós não observamos o dia do Senhor como os judeus, mas há 3 coisas que são fundamentais para nós. Deixe-me dizer, 46 minutos, não temos de tomar a ceia do Senhor, mas deixe-me dizer isso. A última vez que não estive presente na igreja no domingo foi em 2009. E eu acredito que de facto nós somos chamados a santificar o dia do Senhor estando num culto. E estou a falar para a minha geração, que fez do discurso do coração uma indisciplina total. Nós não santificamos o dia do Senhor. As pessoas faltam à igreja como... Qual é o problema? Porquê? Porque o tempo é nosso. Nós usamos o domingo, é nosso. O dia é meu. Qual é o problema? Agora deixe-me dizer. Há maneiras de quebrar o dia do Senhor estando ao domingo na igreja. Aliás, essa é uma das coisas, eu e o Rui temos falado um pouco sobre isto, às vezes, o que é que nós devemos fazer, o que é que nós não devemos fazer, e o mais fácil sempre é regras. O mais fácil sempre é regras. É nós darmos por nós, ok, vamos fazer esta regra. E o mais difícil é a delícia, mas a delícia é fundamental. E a delícia vê-se. A delícia vê-se no modo como nós honramos o dia do Senhor. Queridos irmãos, deixem-me dizer. As pessoas dão todas as desculpas para poderem não estar na casa do Senhor. Eu não conheço ninguém que tenha prazer no Senhor e que ache normal não estar na casa do Senhor ao domingo. Não conheço ninguém. E que ache normal faltar. Seja por que razão for. Se estiver doente, eu acho que é uma boa razão. Fique em casa se está doente. Se calhar vai contagiar o resto da igreja, fique em casa. Assista a um culto pela internet. Mas de resto, como é que vai justificar? O dia não é seu. Que tipo de tradução é que está a ter que tem prazer em Deus se não tem prazer no dia dele? Se viessem os pais da igreja a nós, eles iam se rir de nós. Eles diziam: vocês são cristãos? Essa é uma boa piada. Aí faltaram hoje que deitaste tarde ontem à noite. És cristão. Boa, essa é boa. Essa é boa, nunca tinha pensado nessa. Ok, 3 coisas que Calvino diz e eu acho que nos podem ajudar. O dia Senhor manda-nos parar de trabalhar para que Deus trabalhe. Tome nota disso, eu acho que estes são bons princípios. O dia Senhor manda parar para que Deus trabalhe em si. Deus está a dizer assim: agora vais parar um bocado, porque agora vou ser eu que vou trabalhar no teu dia. Agora vou ser eu que vou trabalhar no teu dia. E tu vais-me dar tempo para eu poder trabalhar no teu dia. Para agora, que eu agora trabalho eu. O dia do Senhor serve para nós pararmos o nosso trabalho para que nós paremos. O pastor Luís Saião disse isto de uma maneira no verão que impressionante. O Filipe já partilhou isto aqui na igreja. Não é? O pastor Luís Saião disse uma coisa na qual eu peco, quebro o dia do Senhor continuamente, que é ao domingo estar a pensar nas coisas que tem para fazer na segunda-feira. E eu não é suposto. E o pastor Luís Saião disse assim: quando nós paramos ao domingo e não pensamos nas nossas preocupações, nós estamos a dizer uma coisa: quem manda no mundo é Deus. E não é pelo facto de eu estar a pensar no que vou fazer amanhã, no domingo, que o mundo vai deixar de ser comandado por Deus.
Portanto, quando eu paro todas as coisas ao domingo e quando paro as minhas preocupações, eu estou a dizer, Deus é que manda nisto. E deixe-me dizer, essa é uma razão pela qual eu muitas vezes digo aos irmãos, não venham trazer problemas ao domingo. Porque o domingo é para nós descansarmos no dia do Senhor. O domingo é para nós pararmos e dizer, Deus é que é omnipotente. Não sou eu. Eu não sou omnipotente. É o dia em que o Senhor vai trabalhar. Segunda coisa que o Calvino diz, o dia do Senhor faz trabalhar a nossa piedade privada e pública, 3 P's. Aliás, 2 P's já. Nossa piedade, o nosso amor público e privado. Observe o dia do Senhor em sua casa. Não é só na igreja. Já fui à missa. Os meus amigos católicos, alguns deles agora vão à missa ao sábado, porque há missas ao sábado. Fica logo feito. Está feito. Já fui à missa. E nós não fazemos de uma maneira assim tão diferente. Está feito, já fui à igreja. Não, continua a santificar o dia do Senhor em sua casa. Então Calvino dizia assim, piedade pública e privada e mais 3 P's. Na palavra, pregação da palavra, no pão, ceia do Senhor, e na prece, na oração. Faça um esforço para que a oração continue, depois do culto terminar. Faça um esforço para que a sua leitura da palavra continue depois do culto terminar. Não julgue que isto é um campeonato de ver quem assiste a mais cultos. Não julgue que, hoje foi a escola bíblica dominical, foi o culto, foi o aconselhamento familiar, o pastor agora inventou a reunião de oração, saí mesmo santificado daqui. Não, às vezes saiu a amaldiçoar porque o dia nunca mais acabava. Mas tem a ver com o nosso prazer. Eu posso sair daqui e dizer assim, eu ainda oro mais, eu ainda tenho mais prazer para orar, eu ainda sou capaz de orar mais. Eu ainda tenho mais prazer para manifestar no Senhor. O Senhor libertou-me, o Senhor salvou-me. Tenho mais prazer para usar este dia para dizer isto. E última coisa, o dia do Senhor impede-nos de nós oprimirmos aqueles que trabalham para nós. E esta é uma regra que a nossa sociedade foi perdendo, não é? Porque agora a liberalização económica do modo onde deixou de haver a ideia de que há um dia em que toda a gente deve parar. Mas o dia do Senhor também serve para que eu não pese sobre aqueles que dependem de mim financeiramente. Deus tem de nos ajudar, porque há muitas perguntas que agora podem estar, e queridos irmãos, com toda a franqueza, eu gostaria que não ouçam as minhas palavras com peso. Ouçam precisamente para indicarem o caminho de um prazer que é nós. O prazer que nós temos em Deus. Não pensar no prazer que tem, agora o pastor falou neste assunto, esqueça isso. Pense no prazer que, tendo em Deus, você está a desperdiçar de o declarar no dia do Senhor. Isto é acerca da nossa gratidão, não é acerca da nossa obrigação. Isto é acerca do prazer que eu consigo dizer. E permitam-me, eu sei que estou a desabafar muito hoje. 52 minutos de sermão. Isso sente-se, queridos irmãos, quando nós chegamos aqui, quando nós estamos a louvar e não há gratidão, isso sente-se. Sente-se. Os irmãos que vêm do contexto pentecostal, tragam fogo. O fogo está aqui. Mas sente-se. E depois, quando nós nos conhecemos uns aos outros, noutras paragens, e vemos o prazer que muitos de nós têm noutras coisas, eu às vezes sinto-me envergonhado. Às vezes sinto-me envergonhado comigo, convosco, porque eu conheço o vosso prazer nas outras coisas. E chegam aqui, são os batistões da pior maneira possível. Tem a ver com o nosso prazer no Senhor. E isso conquista o modo como nós organizamos o dia. Que o Senhor nos ajude.